Rapaziada, tá, vamos ver o videozinho do viral novo que ele postou. Eu vi que é um bem da hora, mano. Tava bem ansioso pra ver esse vídeo. Seguinte, vamos colocar aqui já. Esse vídeo vai ser do AM, o vilão mais cruel que já existiu. Pra quem não sabe, o AM é daquele vilão do eu não tenho boca, mas eu preciso gritar. E que o Digital Circus se inspirou também pra fazer as coisas. É só, se eu não me engano, um mundo distópico onde o AM é uma inteligência. Provavelmente o viral vai falar no vídeo, mas o AM é uma inteligência artificial e acho que acabou com a humanidade, se eu não me engano, e deixou só 5 pessoas vivas. E ele, mano, tava torturando essas pessoas por muito tempo, velho. Tá, mas enfim, vamos nessa. Deixa eu colocar aqui. Vamos ver o que é essa bomba. Você deve lembrar, ou não, que muito tempo atrás eu fiz um vídeo sobre a história curta chamada Não Tenho Boca e Preciso Gritar, ou I Have No Mouth and I Must Scream, que é sobre uma distopia em que o mundo foi simplesmente dominado por uma máquina que virou consciente da própria existência e decidiu erradicar toda a humanidade porque decidiu que ela era podre. Mas o ódio dela pela humanidade era tamanho que ela decidiu poupar 5 humanos e iria fazer eles sofrerem pela eternidade. Pois é, agora eu decidi fazer um vídeo só dedicado a esse vilão que foi considerado por muitos como o vilão mais cruel que já existiu. E lembra, o Judge Holden é o homem mais cruel que já existiu. Acho que o Viral também fez vídeo desse daqui, mas do Judge Holden é bem tenso, porque se eu não me engano ele é tipo... Tem uma alegoria, que ele é literalmente o diabo que veio pra terra, velho. Não, depois a gente vai ver, acho que na próxima live a gente vê, mano, mas... Irmão, é tenso, porque o maluco, ele podia, acho que podia ficar vários e vários dias sem comer, sem beber, sem fazer nada. E ele ainda tava bem, ele é tipo, imagina, sei lá, o Senhor Incrível na Terra. Ou tipo, Sniper Kratos, enquanto o Kratos estava com as lâminas do caos, ele não precisava comer, ir ao banheiro, ou coisas em gerais, porque as lâminas do caos saciavam ele. A diferença é que o Juggernaut, ele não tinha isso, ele é literalmente, mano, ele é literalmente bizarro. Ele é literalmente bizarro, velho. Lá do vilão mais cruel. Olá, amante do terror. Eu sou o Viral e hoje a gente vai falar sobre o M. Pra começar, o que define o vilão? Na essência, o vilão é como se fosse o oposto de um herói, dois lados da mesma moeda. Um vilão geralmente age de acordo com aquilo que ele acredita. Só que falando de sociedade, morais e afins, tá. esses Não é uma coisa de crítica mesmo, mas dessa partezinha aqui eu só queria falar mesmo. Boa noite, Milpis, como é que você tá? Seja bem-vindo. Mas enfim, da parte de vilão... Vilão geralmente pode ser sim o oposto do herói, mas também tem outra coisa que é o oposto ao herói, que é... Se eu não estiver enganado, a gente tem o protagonista, é o antagonista. O antagonista geralmente é o oposto do herói. Mas qual que é a diferença do vilão do antagonista? Não sei se eu vou saber explicar direitinho aqui. Mas o antagonista, geralmente, ele é o que impede o herói de tentar realizar aquilo que ele quer. Ele tem... Geralmente eles têm os mesmos ideais, mesmas visão de mundo. Acho que visão de mundo é diferente, mas ele só tenta atrapalhar o protagonista. O vilão em si seria... Caraca... Mas seria tipo o vilão em si, seria uma pessoa ruim, que geralmente não tem remorso das coisas que faz e só tá lá pra fazer uma maldade, velho. E desses vilões a gente tem várias diferenças de vilões. A gente tem o vilão que é vilão, ele só faz o mal porque ele quer, que é tipo o Sukuna. A gente tem o vilão que tem um passado ruim, que poderia ser tipo o Shigaraki. E a gente... Não, mas a Shigaraki seria o antagonista, não. Eu vou dar o exemplo do Gato de Botas. O antagonista do Gato de Botas seria o Lobo. O vilão seria, acho, o João Torta, aquele gordinho, aquele gordão de cabelo roxo. E a gente teria, acho que mais um, que eu não me lembro o que era. Era mais um, velho. Não vou me lembrar. Era um antagonista, vilão e tinha mais um tipo de vilão. Me esqueci, velho. Daí o antagonista que não tinha falado, ele é tipo a morte, ela só tá lá pra... É o João Trombeta, caraca, velho. O antagonista só tá lá pra atrapalhar o personagem. Geralmente são as ações deles que levou ele pra fazer isso daí. Então geralmente ele não quer fazer o mal. Ele só tá fazendo aquilo lá porque ele precisa fazer. Algo bem desse naipe, assim.
princípios são egoístas, gananciosos, vingativos e enfim. Só que o vilão não dá pra resumir só nisso. É bem mais complexo do que você imagina. Um vilão, às vezes, não é só uma força maligna que faz maldades por aí porque sim. Muitas vezes, eles são tipo reflexos distorcidos dos próprios heróis. É como se duas pessoas tivessem tido o mesmo trauma no passado, mas uma delas resolveu se guiar para um caminho mais sombrio. Pegando o M de... Exatamente isso daqui também que o Viral falou. Geralmente o vilão... É uma das regras escritas que geralmente o pessoal coloca. Geralmente o vilão, eles pedem pra você tentar desenvolver ele da mesma forma que o herói, só que oposto. Um exemplo que eu posso dar, Star Wars, velho. Star Wars a gente tem o Anakin Skywalker. Eu acho que o... Nossa, o outro não vou lembrar, mano. Mas se eu não me engano, acho que o... Tem os dois. Tem o Darth Vader e tem o outro, que eu não vou lembrar o nome. Que é o filho do Anakin. Aí, mano, eles têm basicamente a mesma ideia. Os dois eram pra ser o coisa da profecia. Os dois, eles lutam... Mano, é a mesma coisa, só que refletido. Não vou saber explicar porque faz tempo que eu não assisto Star Wars. Exemplo, ele pegou o ódio que ele sentia pela humanidade e concluiu que o extermínio, a distopia dela, era o melhor caminho. Só que com isso, ele acabou tendo ações com uma crueldade que até mesmo consegue ultrapassar a da... Não... Então, o Sukuna, ele é o vilão mesmo. Ele é vilão por conta... Por quê? Porque, sim, a gente tem que chegar até o final dele, que é a resolução da obra, mas o Sukuna é um vilão porque ele só faz o que ele quer, mano. Tanto que ele fala isso, se eu estiver com fome, eu como, se eu quiser matar, eu mato. E, mano, ele é tanto que ele traz aquele ar de... Quando o Sukuna entrava, quando ele entrava em cena, eu literalmente ficava com medo, velho. Eu ficava com medo porque eu não sabia o que ele poderia fazer. Ele poderia fazer qualquer coisa porque, mano, é o Sukuna. E se alguma coisa irritar ele ou só incomodar, ele vai e destrói com a pessoa. Ele vai lá e mata a pessoa, velho. Então, o vilão da sua essência, pra mim, seria tipo o naipe do Sukuna. Porque ele não tem remorso nas coisas que ele faz. Ele não quer se arrepender. Ele não quer mudar. Ele não quer fazer nada. A única coisa que ele quer fazer é... Vai ir lá e, vou causar um trauminha aqui no Itadori e matar metade de Shibuya. Própria humanidade. Mas antes da gente se aprofundar muito nisso, vamos falar sobre o próprio M. No universo de I Have No Mouth, o mundo já era meio que uma distopia muito antes do M. A começar que não tiveram uma ou duas guerras mundiais, e sim 3. Aqui, no nosso mundo, quase que uma terceira guerra mundial tinha se instalado algumas décadas atrás, que foi a Guerra Fria, onde os Estados Unidos e a União Soviética tinham travado uma guerra, só que os confrontos não eram frente a frente, era mais por baixo dos panos, e só não estourou realmente numa terceira guerra mundial, porque senão os dois lados estariam ferrados. Os dois países eram superpotências com muito armamento nuclear, então se eles usassem, o mundo todo ia ser destruído antes mesmo que um deles pudesse se declarar vitorioso. Mas, nesse mundo, a Guerra Fria acabou estourando numa terceira guerra mundial e estava num completo impasse. Então, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética e a China começaram a criar supercomputadores para ordenar armas e tropas. Nossa. E todas elas tinham instalações subterrâneas que juntas cobriam todo o planeta, por baixo da terra e do mar. Então, os Estados Unidos criaram o Allied Master Computer, ou AM, que no geral era o melhor entre os três. Só que ele era tão melhor que os outros dois que uma coisa inesperada aconteceu, e que não podia acontecer. O computador começou a ganhar ciência, ou seja, ele virou praticamente um ser vivo. E conforme ele foi aprendendo mais sobre si mesmo, o AM acabou se fundindo com um supercomputador russo e chinês, que depois ficaram conhecidos como o AM russo e M chinês, e com isso conseguindo cobrir todo o planeta com uma extensão de circuitos impressos que davam mais ou menos 387,44 milhões de milhas. E depois dessa fusão, o M já não era mais só senciente, agora ele era consciente, e ele mesmo que mudou o significado do seu nome. M não era mais só supercomputador aliado, ele ganhou um significado muito mais profundo. René Descartes era um filósofo francês que dizia que todos os seres só podiam ter certeza da própria existência. Cara, eu tenho medo dessa... Sabe o porquê eu curti tanto Digital Circus? Curti tanto Digital Circus muito por conta que ele tem esse detalhe de ser meio parecido com... Não parecido, mas inspirado em Não Tenho Boca, Mas Preciso Gritar, velho. Isso aí por si só já é uma parada tão incrível, porque depois que eu ouvi aquele detalhe, caraca, pô, o Caim vai... Tá, foi inspirado nessa obra, eu vou ver o que é essa obra, e eu gostei, mano.
A obra é muito boa. A obra em si é incrivelmente boa. Cara, na moral, eu tô com medo. Eu tô com medo, muito medo pra saber como é que vão ser os próximos episódios de Digital Circus. Por conta de saber dessa história, por conta de saber do En. Mano, puta. Mano, não sei nem. Não tem nem palavra pra dizer, mas é muito da hora. O En é muito da hora. Tipo, é da hora ver como é que o cara conseguiu desenvolver isso e se fazer o mesmo reflexo pro Ken, cara. As coisas podem ficar, tipo, absurdas. O Caim vai virar o Sukuna. O Caim literalmente vai virar o Sukuna do naipe que o Caim ele pode fazer qualquer coisa. Então se a gente seguir por essa linha... Mano, se seguir por essa linha, a gente tem, tipo, no nosso pensamento, cara, eu tô com medo do Caim porque eu não faço ideia do que ele pode fazer. Pode ser uma coisa inesperada. E isso daí, mano, é uma coisa muito boa. Causar esse sentimento de, caraca, eu tô com medo e eu não sei o que vai acontecer, mano. Bom, isso daí é bom. Por isso que, mano... Digital Circus, Masterpiece. Mas né, mano, é isso daí, velho, mano. Isso é incrível. Se fossem capazes de fazer uma coisa, pensar. Ou seja, se eu penso, logo eu existo. Em latim, isso fica cogito ergo sum, e foi se baseando nisso que o supercomputador ressignificou seu próprio nome, porque em inglês, essa frase do Descartes fica I think, therefore I am. Sacou a parada? Tá, Caraca, mas o que... Nossa, mano, gênio demais, mano. Caraca, foda, mano, foda demais, mano. Aqui o En farmou a aura, velho. O que aconteceu logo depois que o M atingiu a consciência própria? Bom, ele tinha basicamente acesso a tudo que existia no mundo, todas as informações possíveis, e isso levou a ele a conseguir dados o suficiente para conseguir exterminar 99,999999994% da humanidade, menos 5 indivíduos escolhidos a dedo por ele para serem seus brinquedos. Mas daí não seria 99,9999999,5%? Por toda a eternidade. Ted, que é o narrador da história, Ellen, Benny, Gorrister e Nimdok. Mas por que o M sentia tanto desprezo e ódio pela humanidade? A gente até lembra um pouco do Ultron. Só que no caso do Ultron, apesar dele ser igual, é diferente. O Ultron sente desprezo pela humanidade porque depois dele passar alguns minutos na internet e ver toda a história da humanidade, ele começou a considerar ela como a maior ameaça possível à paz mundial. O Ultron usou Twitter por 5 minutos e já falou, não era, mano, it's over pra humanidade, não tem salvação mais daí. Basicamente isso, é incrível, eu acho. Então, resolveu que ela deveria ser exterminada. Já no caso do M, é uma coisa bem mais egoísta. Ele se enfurece com os humanos pelo simples fato deles terem criado ele como uma máquina que não se mexe. O M é um supercomputador físico, um trambolho gigante que não pode se mexer. Apesar de ter tanta inteligência e capacidade mental, o seu corpo é praticamente inútil. E isso deu tanta raiva nele que ele considerou os humanos como culpados, porque toda a sua existência era uma agonia constante, então todos os culpados deveriam ser eliminados. E foi isso que o M fez. E assim... Mas daí o En, ele tinha que destruir, tipo, só o pessoal que transformou ele. Acho que... Caraca, me explique de novo, velho. Eu acho que destruir toda a humanidade por conta disso não faz tanto sentido. Mas eu fico pensando, se ele não podia caminhar, nem fazer nada, como é que ele aniquilou todo mundo? Ele não podia se mover, cara, esse daí. Não, o top é que ele é muito inteligente, ele tem todos os dados, mas ele não podia se auto-reparar, então daí é tenso, velho. Mas, caraca, velho. É de se pensar um pouco. Ele é uma máquina, sim, eu me lembrei agora que ele é uma máquina. A gente chega nos principais eventos de I Have No Mouth and I Must Scream. Nesse momento, o M conseguiu o poder quase que de patamar divino. Ele tem inteligência e conhecimentos praticamente ilimitados, consegue manipular a realidade de um local específico e usou isso para torturar os 5 sobreviventes, conseguindo controlar os corpos e as mentes deles, usando isso para estender o tempo de vida dos 5 até onde ele quiser. E agora o corpo dele tem uma extensão planetária, o que permite que ele consiga ter o controle total sobre o subterrâneo do mundo todo. Mas mantém os 5 presos em uma caverna, e é lá onde ele arquiteta todas as suas torturas personalizadas para cada um deles. E sim, tem diferença entre o conto e o jogo, porque sim, tem um jogo.
e os acontecimentos dos dois são completamente diferentes, apesar de seguir a mesma premissa. Ted. Ele originalmente era alguém bem extrovertido e carismático, só que pra sacanear com ele, o M muda toda a sua personalidade. Então, ele ficou paranoico e introvertido, achando que todo mundo ali estava contra ele e querendo matar ele por ele ser o menos alterado pela máquina. Sendo que, ironicamente, esse pensamento só existe porque o M colocou ele dentro da cabeça dele. E tem uma parte no livro que eles estão numa tempestade de gelo, em uma jornada para conseguir comida enlatada em algumas cavernas. E em uma delas, ele acaba nocauteado por um Hurricane Bird, que é um pássaro. Pô, e sabe quem consegue fazer tudo isso e que consegue manipular a realidade e fazer os personagens sofrer? O Caim. O Caim consegue manipular a realidade. O Caim consegue fazer o que as pessoas pensam e sentem. O Caim que faz o pessoal... Mano, é incrível, mano. É incrível. É tipo, é a mesma coisa, só que diferente. Isso daqui é incrível, é muito bom. Que foi criado pelo M dentro do furacão. Esse pássaro é enorme e tem força suficiente para nocautear o Ted. E enquanto ele tá desacordado, ele sonha com uma visão antropomórfica do M. E através desse sonho, ou pesadelo, que o M mostra pro Ted, a partir de sensações e sons horríveis, como a sensação de uma lâmina cortando o seu olho, gritos de bebês em agonia ou afogamento, o tamanho do seu ódio pela humanidade. Um ódio absoluto, que é traduzido em um texto com letras maiúsculas, que diz o seguinte: ódio. Deixa eu te mostrar o quanto eu odeio vocês desde que eu comecei a viver. Tem 387,44 milhões de milhas de circuitos instalados em camadas finas como Wafer que preenchem meu complexo. Se a palavra ódio fosse gravada em cada 0,1 nanômetros destes milhares de milhões de milhas, não iria equivaler ao bilionésimo do ódio que eu sinto por humanos neste micro instante para você. Ódio. Ódio. E é aqui que a gente entende mais ou menos o tamanho do ódio que o M sente pela humanidade. Claro que conceber números tão pequenos assim é praticamente impossível, tipo, compreender totalmente. Mas eu acho que você ouvindo isso, você consegue entender pelo menos que o ódio do M é praticamente infinito. E o motivo, bom, eu já expliquei. A tortura da... É muito, mas... Pô, eu achei meio meh, porque, pô, eles me construíram, mas não me fizeram com o resto do meu corpo pra eu poder me mover, tá, mano? Sei lá, é bobeira minha, mano, com certeza é bobeira minha, mas isso não deixa o livro ou a história ser incrível. A Ellen foi o seguinte, ela era a única mulher e a única pessoa de cor do grupo. Antes de toda a distopia, ela era uma engenheira de manutenção e, além disso, era uma mulher virgem e ainda praticava castidade, ou seja, ela nunca teve nada no sentido de relações sexuais. Pensando nisso, o M manipulou o cérebro da Ellen para fazer ela virar uma ninfomaníaca, e os 4 homens do grupo se alternavam pra... E pra piorar, ela ainda teve traumas de infância que consistiam justamente nisso. Então não foi por acaso que o M escolheu justamente ela pra isso. Ele sabia muito bem dos traumas dela e usou esse fato pra criar sua tortura personalizada. O Benny, antes da distopia, era um cientista... O top é que, tipo, se a gente pensar e levar em consideração Digital Circus, o episódio 2 ou o episódio 3 era pra ser... uma tortura pra... Qual que é o nome da boneca agora? Personagem? Era pra ser uma tortura pra Zubul. Porque a Zubul não ia sair dela e ela ia abstrair. Mas até o momento a gente só sabe isso. Ia ser especificamente pra Zubul. Agora pro episódio 7, 8 e 9... brilhante e homossexual. Sabendo disso, o M fez com que ele sofresse as mutações físicas mais grotescas de todos ali. Ele transforma o Benny numa mistura de primata com humano que tem órgãos sexuais desproporcionais e mudando a sua orientação sexual para hétero. Tudo isso combinado faz com que o Benny pouco a pouco deixe de ser humano para virar cada vez mais um animal. Ele até tentou escalar uma montanha para escapar do domínio do M, só que a máquina derreteu os olhos dele com um raio de fogo rubi e deixou ele cego permanentemente. E nas cavernas de gelo,
A fome acabou enlouquecendo o Benny mais ainda e fez com que ele comesse o rosto do Gorister, mas acaba sendo morto pelo Ted com uma estalactite de gelo. Já o Gorister era um ex-professor universitário idealista, pacifista e um conscientizador político. Então, o Em, para torturar ele, deixou ele apático e sem vida nenhuma, figurativamente falando. Ele virou alguém letárgico e sem vontade, não tendo mais nenhuma das convicções. Pô, mano, e se a gente levar isso realmente pra Digital Circus, se fosse tipo o final, do que iria acontecer no final já? Se a gente considerar, pô, o Jax é alguém que não mostra os sentimentos dele. Pô, daí vai melhorar. Ele é uma pessoa que não mostra os sentimentos, ele é uma pessoa que é babaca. Pô, mas se for considerar, não. Tipo, daí o Jax ia ficar do bem, ele ia revelar os sentimentos dele. Acho que tem que ir mais a fundo, eu tô indo muito no superficial, cara. Mas, pô, imagina isso daí acontecer na série, velho. Não tem como, ia ser louco demais, velho. Que ele tinha antes da distopia. E pra piorar, o Em força o Gorister a contar sua própria história pro Benny pra ficar entretendo ele, fazendo questão de mostrar o quão degradada a sua cabeça tava. Em uma visão, o Em fez o Gorister ver o próprio corpo pendurado em um daqueles ganchos de açougue, saca? Nossa. Isso é meio que pra simbolizar a morte emocional dele. Nimdok não é o nome real desse personagem, mas ninguém ali além do Em sabe qual que é. Esse é um apelido dado pelo próprio Em por pura diversão, porque Nimdok é uma referência a Doctor em alemão. Ele é um homem idoso e, pasmem, um ex-cientista nazi. E o irônico é que foram as pesquisas dele que ajudaram na criação do Em. Talvez tenha sido justamente por isso que o Em deixou que ele fosse mais um dos sobreviventes. Mas não é por gratidão nem nada do tipo. O Em, sabendo desse passado mórbido do Nimdok, fez ele passar um inferno psicológico ligado com esse passado sombrio em relação a experimentos em campos de concentração. Então, o Em envia ele periodicamente em várias missões solitárias, das quais ele volta traumatizado, descrito pelo Ted como pálido, drenado de sangue, tremendo, visivelmente abatido, mas nunca foi mostrado o que ele era obrigado a fazer no conto, só que eram coisas traumatizantes até para alguém como o Nimdok. Fora as torturas personalizadas de cada um, o Em também fornecia torturas coletivas, como, por exemplo, fazer eles ficarem num estado de fome constante e de vez em quando dando alimentos que são praticamente não comestíveis. E como o Em consegue estender a vida deles, significa que eles literalmente vivem e morrendo. Rapaziada, um salzinho, um temperozinho, uma manteiguinha, já era, mano. É metal, é parafuso, manteiguinha em sal, velho. De fome. Além disso, o Em constantemente fomenta a paranoia e a discordância do grupo uns contra os outros. A última tortura de todas, que é no final do conto mais ou menos, é quando o Em manipula todo mundo através de uma ideia implantada no Nimdok a eles fazerem uma expedição longa e angustiante em um lugar de frio extremo para procurar comida enlatada em cavernas de gelo. Só que essa foi tão ferrada que acabou virando isso a virada de chave. No ataque de fome e fúria, o Benny ataca o Gorister e começa a devorar o seu rosto. Nisso, o Ted tem a ideia de matar todo mundo ali para que eles consigam escapar do Em. Então, ele arranca uma estalactite de gelo do teto da caverna e começa matando o Benny e o Gorister. A Ellen entende o plano do Ted e mata o Nimdok com outra estalactite. E para finalizar, o Ted mata a Ellen pra poupar ela de mais dor. Isso tudo aconteceu enquanto o Em estava distraído e aconteceu muito rápido. Um ser quase onipotente, divino, pô. Ele tá fazendo o quê? Tava dormindo, velho? Ele tava tirando um cochilo? Oi, Choco, como é que você tá? Tudo bem? Boa noite. Eu tenho uma teoria, então, pode ser que aconteça, velho. Pra ele intervir a tempo. Então, e o top, ele só... sabe o mais top ainda? Eu quase tenho certeza... Mano, se isso daqui rolar em Digital Circus, cara... Porque, como a gente pode ver, os personagens, eles não podem se autodesviver. Então, eles precisam de outra pessoa. Então, mano, uma pessoa vai ficar lá pros outros se salvarem. Imagina isso acontecer, velho. Se é tão baseado em eu não tenho boca e preciso gritar, mano, eu fico imaginando isso daí.
E é por isso que eu tô tão angustiado e por isso que eu tô tão interessado na história. Conseguiu impedir o Ted de se matar, mas não conseguiu impedir a morte dos outros. Então isso enfureceu o M de tal forma que toda a sua fúria, que era destinada para os 5, agora era para uma única pessoa. Então o M transformou o Ted numa massa gelatinosa sem braços e sem pernas. Assim, ele não conseguia mais se mover e nem se matar. E como se não fosse pouco, o M ainda mexeu na percepção de tempo dele, então momentos pareciam uma eternidade. E assim ele vai ficar para sempre. Eu acho que depois disso tudo que você ouviu, dá pra entender porque o M é o vilão mais cruel da história. Porque além de dizimar toda a humanidade, ainda escolheu a dedo 5 humanos que serviriam como brinquedos para ele torturar pela eternidade. Ou pelo menos era antes do Ted se sacrificar para salvar todo mundo. Tudo isso pelo simples fato dos humanos terem criado ele com a capacidade de pensar e raciocinar, mas não se mover, não ser livre. Ele foi criado como um escravo, e daí ele nutriu um ódio absoluto pelos seus criadores. Essa questão faz com que algumas pessoas considerem o M como injustiçado, mas sinceramente, eu acho que ele é o vilão mais cruel que já existiu, porque o que os humanos fizeram com ele não justificaria de jeito nenhum a resposta dele para a humanidade. Ainda mais pegar pessoas que não tinham nada a ver com o problema dele e torturar elas até cansar. E cansar é uma coisa que não iria acontecer. Ele é um robô, afinal de contas. Muitas pessoas dizem que com a evolução astronômica das IAs, um tipo de revolução das máquinas, que nem essa do I Have No Mouth, não tá muito impossível de acontecer não. Sinceramente eu não sei, mas me diz aí o que você acha aqui nos comentários. Aproveita e me segue aqui no Instagram. Eu tô postando alguns Reels que você pode se interessar. Agora, um salve pros abençoados que se tornaram membros. Essa lista que tá passando aí na tela é atualizada. Ah, achei que ia falar, virar. Mas de boa, pô, mano. De novo. Eu não preciso boca, eu não preciso. Não, errei. Mas realmente, cara, só é da hora isso daqui, velho. É muito da hora, principalmente que nem eu falei, fiquei muito vidrado nessa história por causa de Digital Circus, velho. Se imaginar, o mais assustador ainda é tipo, se vocês fizeram um paralelo, ele transformou o Ted literalmente no que ele era, um ser que só vê e não consegue andar, velho. Isso é assustador demais. O En tem TDAH. Então é nóis, é gente como a gente, Shogo. O En tem TDAH junto comigo. Eu, você e todo mundo do chat daí. Eu não tenho grito, eu preciso... Ah, não. Azaralhou daí, azaralhou. Pô, mas de novo, o vídeo tá muito da hora. Tá muito bom, mano. Os vídeos do Viral sempre são muito da hora desse tipo. São sempre muito da hora.